Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com a introdução ao pensamento de Hegel. A coruja de Minerva só voa ao anoitecer. Esta era a visão de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 a 1831. Mas afinal, o que isso significa? Na verdade, a pergunta "o que isso significa?" é uma pergunta que os leitores da obra de Hegel fazem com muita frequência. Sua escrita é terrivelmente difícil, em parte porque, assim como Kant, expressava-se em uma linguagem muito abstrata e, para piorar, costumava inventar alguns termos. Talvez ninguém, nem mesmo o próprio Hegel, tenha entendido toda a sua obra. A declaração sobre a coruja é uma das partes mais fáceis de decifrar. É a forma de Hegel nos dizer que a sabedoria e a compreensão no curso da história humana só acontecerão em um estágio mais avançado, quando olharmos para o que aconteceu, como alguém que revê os acontecimentos do dia quando a noite cai. Minerva era a deusa romana da sabedoria e costumava estar associada a uma coruja sábia. O fato de Hegel ter sido sábio ou tolo é motivo de debate, mas com certeza ele era muito influente. Sua visão de que a história se desdobraria de uma maneira particular inspirou Karl Marx e certamente mudou o que acontecia, posto que as ideias de Marx provocaram revoluções na Europa no início do século XX. Contudo, Hegel também irritou muitos filósofos. Alguns trataram sua obra como exemplo do risco de usar termos de forma imprecisa. Bertrand Russell chegou a menosprezá-la. A J. Ayer declarou que a maior parte das afirmações de Hegel não expressavam absolutamente nada. Para Ayer, a escrita de Hegel era mais sem sentido do que informativa e bem menos atraente. Outros, inclusive Peter Singer, declaravam o pensamento de Hegel extremamente profundo e argumentavam que a sua escrita era difícil porque as ideias que Hegel lutava eram originais demais e difíceis de aprender. Hegel nasceu na Alemanha, em 1770, e cresceu na era da Revolução Francesa, quando a monarquia fora superada e uma nova república estabelecida. Ele a chamava de Glorioso Amanhecer, e com seus colegas estudantes plantou uma árvore para comemorar os acontecimentos. O momento de instabilidade política e transformação radical o influenciaram pelo resto da vida. Havia uma sensação real de que as suposições fundamentais poderiam ser derrubadas, de que o que parecia ser imutável para todo sempre, na verdade não precisava ser. Isso levou ao entendimento de que as ideias que temos estão diretamente relacionadas à época em que vivemos, e não podem ser totalmente compreendidas fora do seu contexto histórico. Hegel acreditava que, na época em que vivia, um estágio importantíssimo da história havia sido atingido. Em nível pessoal, ele progrediu da obscuridade para os holofortes. Começou a trabalhar como tutor particular de uma família rica, antes de se mudar e assumir o cargo de diretor de uma escola. Com o tempo, acabou tornando-se professor da Universidade de Berlim. Alguns de seus livros consistiam originalmente de anotações de aulas, feitas para ajudar os estudantes a entender sua filosofia. Quando morreu, Hegel era o filósofo mais conhecido e admirado de sua época. Isso é fascinante, dado o quanto a sua obra pode ser difícil. Contudo, um grupo de estudantes entusiasmados dedicou-se a entender e discutir o que Hegel ensinou e a apresentar interpretações políticas e metafísicas das suas obras. Os chamados hegelianos de esquerda e os hegelianos de direita. Profundamente influenciado pela metafísica de Immanuel Kant, Hegel chegou a rejeitar a visão de Kant de que a realidade numênica subjaz ao mundo dos fenômenos. Em vez de aceitar que o númenon esteja além da percepção que causa nossa experiência, Hegel concluiu que a mente que molda a realidade simplesmente é realidade. Não há nada além dela. Mas isso não quer dizer que a realidade permaneça em um estado fixo. Para Hegel, tudo está em processo de mudança. E essa mudança toma a forma de um aumento gradual na autoconsciência. Nosso estado de autoconsciência estabelecido pelo período em que vivemos. Pense no todo da história como um longo pedaço de papel dobrado sobre si. Só podemos entender o que há no papel ao desdobrá-lo. Do mesmo modo, só podemos saber o que está escrito no final do papel depois de abri-lo completamente.
Há uma estrutura subjacente à forma como ele se desdobra. Para Hegel, a realidade está constantemente movendo-se na direção do seu objetivo, de entender a si mesma. A história não é absolutamente aleatória. Ela está indo para algum lugar. Quando olhamos em retrocesso, vimos que ela tinha de se desdobrar dessa maneira. Sei que essa ideia parece estranha quando ouvimos pela primeira vez. É bem certo que a maioria das pessoas não concordará com Hegel depois de ler isso. Para a maioria de nós, a história está mais próxima da frase de Henry Ford: a história é apenas uma desgraça após a outra. A história é uma série de eventos que acontecem sem nenhum planejamento geral. Podemos estudar a história e descobrir as causas prováveis desses eventos, e arriscar alguns palpites sobre o que acontecerá no futuro. Mas isso não significa que ela tem um padrão inevitável, tal como Hegel pensava. Isso não quer dizer que ela esteja indo para algum lugar, e com certeza não significa que esteja gradualmente se tornando consciente de si. O estudo da história feita por Hegel não era uma atividade separada da sua filosofia, mas sim a principal parte da sua filosofia. Para ele, história e filosofia estavam entrelaçadas, e tudo estava direcionando-se para algo maior. A religião geralmente explica a história como se levasse a um ponto final, como por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Hegel era cristão, porém sua explicação estava longe de ser ortodoxa. Para ele, o resultado final não era a segunda vinda. Hegel acreditava que a história tinha um alvo final, que ninguém havia de fato considerado antes: a vinda gradual e inevitável do espírito pela marcha da razão. Mas afinal, o que é o espírito? E o que significa o espírito tornar-se consciente de si? A palavra em alemão para espírito é Geist. Os acadêmicos discordam sobre seu significado preciso. Algumas pessoas preferem traduzi-la por mente. Parece que Hegel quer representar com o termo nada mais que a mente, única, mas de toda a humanidade. Hegel era idealista, pensava que o espírito ou a mente era fundamental e descobre sua expressão no mundo físico, em contraposição. Os materialistas acreditavam que a matéria física é o fundamento. Hegel recontou a história do mundo em termos de aumentos graduais da liberdade individual, graças ao que para uns é a liberdade, mas para outros não é. Estamos nos movendo da liberdade individual para um mundo no qual todos são livres, para um estado político que permite a colaboração de todos para o conjunto da sociedade. Hegel acreditava que uma das maneiras de progredirmos no pensamento é pelo embate de uma ideia e seu oposto, e que podemos chegar mais perto da verdade seguindo o seu método dialético. Primeiro, alguém apresenta uma ideia, uma tese. Essa tese é confrontada com a sua contradição, ou seja, uma visão que a desafie, a sua antítese. Desse confronto entre duas posições surge uma terceira posição mais complexa, que leva em consideração as duas anteriores, isto é, uma síntese. E depois, na maioria dos casos, essa síntese começa todo o processo novamente. A nova síntese se torna uma tese, que é confrontada por uma antítese. Tudo isso continua acontecendo até que ocorra o pleno entendimento de si, por parte do espírito. O principal propósito da história é o entendimento por parte do espírito de sua própria liberdade. Hegel narrou esse processo desde aqueles que viviam sob o domínio de governos tiranos na antiga China e Índia, que não sabiam que eram livres, até a época dele. Para esses orientais, somente o governante todo-poderoso experimentava a liberdade. Na visão de Hegel, as pessoas comuns não tinham nenhuma consciência de liberdade. Os persas antigos eram um pouco mais sofisticados no reconhecimento da liberdade. Eles foram derrotados pelos gregos. Os gregos e depois os romanos tinham mais consciência da liberdade do que aqueles que o antecederam. No entanto, ainda mantinham escravos. Isso mostra que eles ainda não compreendiam totalmente que a humanidade como um todo deveria ser livre, e não somente os ricos e poderosos. Em uma famosa passagem do livro A Fenomenologia do Espírito, que em breve teremos um resumo no canal, Hegel discutiu a luta entre um senhor e um escravo. O senhor quer ser reconhecido como um indivíduo, consciente de si, e precisa do escravo para atingir esse objetivo, mas não admite que o escravo também mereça reconhecimento.
Essa relação desigual leva a uma luta, com a morte de um dos dois. No entanto, segundo Hegel, foi só com o cristianismo que desencadeou uma consciência do valor espiritual, que a liberdade genuína tornou-se possível. Em sua época, a história realizou o seu objetivo. O espírito tornou-se consciente de sua própria liberdade, e a sociedade era um resultado ordenado pelos princípios da razão. Isso era muito importante para ele. A verdadeira liberdade só surge de uma sociedade propriamente organizada. O que preocupa muitos leitores de Hegel é que, no tipo de sociedade ideal imaginada por ele, aqueles que não se encaixavam na visão da sociedade dos poderosos organizadores seriam forçados, em nome da liberdade, a aceitar esse modo racional de vida. Serão eles, na frase paradoxal de Rousseau, forçados a ser livres. O resultado final de toda a história acabou sendo que o próprio Hegel chegou à consciência da estrutura da realidade. Ele parecia pensar que havia chegado a esse estágio nas páginas finais de um dos seus livros. Foi esse o ponto em que o espírito compreendeu a si mesmo pela primeira vez. Então, assim como Platão, Hegel conferiu uma posição especial aos filósofos. Lembre-se de que Platão acreditava que os reis filósofos deveriam governar sua república ideal. Hegel, ao contrário, acreditava que os filósofos poderiam atingir um tipo particular de autoconhecimento, que também era o entendimento da realidade e talvez de toda a história, o que seria uma outra forma de representar as palavras gravadas no templo de Apolo, em Delfos: conhece-te a ti mesmo. São os filósofos, acreditava ele, que acabam percebendo o derradeiro padrão de desdobramento dos eventos humanos. Eles admiram o modo como a dialética produziu um despertar gradual. De repente, tudo se torna claro para eles. E o objetivo de toda a história humana torna-se óbvio. O espírito entra em uma nova fase do entendimento de si. Esta é, em resumo, a essência da filosofia hegeliana, seja como for. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!